A sala de aula estava em silêncio absoluto. Todos os olhares estavam fixos no quadro, onde o professor Heitor Ferraz, um dos acadêmicos mais respeitados e temidos da universidade, desafiava um aluno a resolver uma equação complexa. Vamos, alguém. Aqui consegue resolver isso? Sua voz carregava um tom de superioridade, como se já soubesse a resposta. Os alunos se entreolharam, hesitantes. Mas então, uma única mão se ergueu. A de Malu, uma jovem negra, de origem humilde, que ocupava um dos últimos lugares da sala. O professor franziu a testa, descrente. Uma garota como ela, com roupas simples e cadernos surrados, jamais poderia compreender aquele nível de matemática. Ele sorriu de lado, com desprezo. Você? Ele zombou. Vamos ver do que é capaz. O que ele não sabia era que, naquele momento, sua arrogância seria esmagada. Ele estava prestes a ser humilhado pela própria ignorância. Agora, voltamos ao início dessa história. Desde pequena, Malu sabia que a vida não seria fácil. Cresceu em uma favela do Rio de Janeiro, onde as dificuldades eram constantes. Sua mãe, Dona Vera, trabalhava como diarista, limpando casas luxuosas, onde as crianças tinham tudo o que Malu jamais sonharia ter. Seu pai nunca conheceu. A casa onde moravam era pequena, de chão batido e telhado remendado. Quando chovia forte, elas colocavam baldes pela casa para evitar que tudo ficasse encharcado. Mas mesmo com tantas dificuldades, Dona Vera nunca deixou a filha desistir dos estudos. Malu sempre foi diferente das outras crianças. Enquanto os amigos brincavam na rua, ela ficava sentada na calçada fazendo contas em um pedaço de papel velho. Aos 7 anos, já conseguia resolver problemas matemáticos que nem adolescentes entendiam. Seu talento chamou a atenção dos professores da escola pública onde estudava. Mas o mundo não estava pronto para aceitar que uma menina negra e pobre pudesse ser um gênio da matemática. Ela sofreu desdém dos colegas que a chamavam de nerd da favela, e até professores duvidavam de sua inteligência. Isso é sorte, diziam. Quero ver se mantém esse desempenho no futuro. O futuro chegou. No ensino médio, Malu ficou sabendo de um concurso que oferecia bolsas de estudo em uma das universidades mais prestigiadas do Brasil. Para alunos ricos, aquele concurso era apenas uma oportunidade a mais. Para Malu, era a única chance de mudar sua vida. Ela estudou sozinha, sem cursinhos caros, apenas com livros, emprestados da biblioteca comunitária. Enquanto os filhos dos empresários tinham professores particulares, Malu estudava à luz de velas, quando a energia da comunidade caía. No dia da prova, os candidatos chegaram em carros de luxo, com roupas de marca. Malu chegou de ônibus com o coração acelerado, mas determinada. Semanas depois, a notícia veio. Ela passou em primeiro lugar. A menina da favela havia conquistado um lugar na universidade mais disputada do país. Mas ela não sabia que ali, cercada por professores elitistas e alunos preconceituosos, enfrentaria o maior desafio de sua vida. No dia da matrícula, Malu acordou antes do sol nascer. Ela vestiu sua melhor roupa, uma blusa simples e jeans desgastado, e pegou o ônibus lotado em direção ao seu novo mundo. A Universidade Nacional de Ciências Exatas, uma instituição de elite onde só os melhores tinham acesso. Ou melhor, aqueles com dinheiro e sobrenome influente. Assim que desceu do ônibus e passou pelos portões enormes, sentiu-se fora de lugar. Os corredores eram largos, os prédios tinham um brilho quase inacreditável e as salas pareciam algo saído de um filme, com cadeiras acolchoadas, lousas digitais e ar-condicionado gelado. Mas o que mais chamou sua atenção não foram os luxos da universidade, foram as pessoas. Os alunos que caminhavam pelo campus pareciam saídos de revistas de moda. Roupas de grife, relógios caros e mochilas que custavam mais do que sua mãe ganhava em um mês. Eles não pareciam preocupados com dinheiro, nem com o futuro.
Falavam sobre viagens internacionais, carros, heranças, e ninguém sequer olhava para ela. Malu sentiu um nó no estômago. Ela nunca se importou com roupas ou aparência, mas naquele momento percebeu como era diferente dali. Em sua antiga escola pública, todos tinham as mesmas dificuldades, mas aqui ela era a exceção. Respirou fundo. Ela não estava ali para fazer amigos. Seguiu pelo campus até encontrar o prédio da Faculdade de Matemática Aplicada, onde teria sua primeira aula. Sentiu o coração disparar. Ela trabalhou tanto para chegar ali, e agora começava o verdadeiro teste. Primeiro contato com o preconceito. Antes de entrar na sala, ouviu risadas vindo do corredor. 3 alunos conversavam, claramente sem perceber sua presença. Meu pai falou que essa bolsa social é uma piada, disse um deles, um rapaz loiro com um blazer caro. Estão colocando qualquer um aqui agora. Daqui a pouco vão encher a Universidade de Favelados, comentou uma garota com desdém. Aposto que nenhum deles vai durar um semestre. Malu sentiu um aperto no peito. Aquelas palavras foram como facas invisíveis cortando sua pele. Eles falavam dela, mas ela ergueu o queixo e entrou na sala. Primeira aula com o Heitor Ferraz. A sala de aula era enorme, com fileiras de mesas organizadas em degraus como um anfiteatro. Alguns alunos já estavam sentados, conversando, rindo, completamente relaxados. Foi então que ele entrou. Heitor Ferraz, o professor mais respeitado e temido da universidade. Um homem alto, cabelos grisalhos bem penteados e óculos finos que carregava uma postura altiva. Sua fama ia além do conhecimento. Diziam que ele tinha prazer em humilhar alunos que considerava medíocres. Ele se posicionou no centro da sala e olhou os alunos com um semblante sério. Bem-vindos ao curso mais difícil desta universidade. Se vocês chegaram até aqui, significa que são os melhores, ou pelo menos deveriam ser. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Ele pousou o olhar sobre Malu por um breve segundo, mas logo desviou. Espero que todos estejam preparados porque eu não facilito. Não tolero erros. Matemática não é para amadores. Malu sentiu um frio na espinha. Ela já enfrentou dificuldades na vida, mas nunca lidou com um professor que parecia disposto a eliminá-la da turma antes mesmo de ela tentar. A primeira aula começaria, e ela já sentia que seria uma guerra. A sala estava em silêncio. Todos esperavam ansiosamente o começo da primeira aula de cálculo avançado, a matéria mais temida do curso. No centro da sala, Heitor Ferraz passou os olhos pelos alunos. Sua postura rígida e olhar crítico transmitiam autoridade. Matemática não é para os fracos, ele começou, cruzando os braços. Aqueles que não tiverem disciplina e inteligência simplesmente não vão sobreviver neste curso. Ele andou devagar pela frente da sala, medindo os alunos com os olhos. Antes de começarmos, quero testar o nível de vocês. Vamos ver quem realmente merece estar aqui. Alguns alunos se ajeitaram na cadeira, preocupados. Quem aqui se considera bom em matemática? Perguntou Heitor, levantando uma sobrancelha. Algumas mãos se ergueram. Malu ficou quieta. Interessante, disse o professor, esboçando um sorriso sarcástico. Vamos ver se vocês são mesmo. Ele caminhou até o quadro e começou a escrever uma equação complexa, cheia de derivadas, integrais e frações que se entrelaçavam. O barulho do giz ecoava na sala e os alunos já começavam a franzir a testa, tentando entender o que ele estava propondo. Terminando a equação, ele se virou para a turma e desafiou. Quem consegue resolver isso? Os alunos se entreolharam. Nenhum parecia disposto a tentar. O professor cruzou os braços, satisfeito com o silêncio. Ele gostava de ver o medo nos olhos dos alunos. Foi então que Malu levantou a mão. A sala inteira olhou para ela. Um burburinho começou entre os alunos. O professor esticou um sorriso irônico. Você? Ele perguntou surpreso. A senhorita Malu.
Ela respondeu firme, embora sentisse o coração batendo forte. O professor segurou o riso. Pois bem, Malu, já que você acredita ser capaz, venha aqui e nos mostre sua genialidade. Os alunos sussurraram entre si, alguns rindo discretamente. Ela estava prestes a ser humilhada. Malu se levantou, segurando o lápis com firmeza, e caminhou até o quadro. Ela olhou para a equação por alguns segundos, então pegou o giz e começou a escrever. Os alunos olharam, curiosos. O que começou como murmúrios virou um silêncio absoluto. O que Malu estava fazendo? Ela deslizava o giz pelo quadro com precisão, quebrando a equação em partes, resolvendo cada pedaço de cabeça, sem hesitar. O professor estreitou os olhos, percebendo que algo estava errado, mas não com Malu, com ele. Segundos. Depois, Malu terminou e colocou o giz na mesa. Silêncio absoluto. Ela se virou para o professor e disse, resolvido. Heitor Ferraz caminhou até o quadro e analisou o que ela fez. Seu rosto ficou sério. Malu tinha resolvido corretamente. Mas não só isso. Ela encontrou um erro na equação do próprio professor. Heitor trincou os dentes. A sala, antes quieta, explodiu em cochichos. Isso é impossível, sussurrou um aluno. Ela corrigiu o professor. Outro, murmurou chocado. O professor apertou o giz na mão. Ele não podia admitir aquilo, mas Malu sabia. Ela tinha vencido a primeira batalha. Só que Heitor Ferraz não deixaria isso barato. Depois da aula de cálculo avançado, Malu percebeu que algo havia mudado. No corredor, alguns alunos cochichavam enquanto olhavam para ela. Alguns com admiração, outros com desprezo. A garota da bolsa pensa que é esperta, disse um deles. Corrigir o professor na frente de todo mundo? Grande erro. Malu ignorou. Ela não estava ali para fazer amigos, muito menos para competir com egos inflados. Só queria estudar. Mas Heitor Ferraz não havia esquecido o que aconteceu. No dia seguinte, ao entrar na sala de aula, sentiu os olhos do professor sobre ela. Algo na maneira como ele a olhava estava diferente. A aula começou. Heitor Ferraz caminhava entre as mesas, explicando conceitos avançados. De repente, ele se virou para a turma e fez uma pergunta difícil, sobre um cálculo diferencial. Alguém aqui sabe a resposta? Silêncio. Então ele olhou diretamente para Malu. Senhorita Malu, já que é tão brilhante, por que não responde para nós? A sala toda voltou os olhos para ela. O tom dele era claramente provocativo. Malu respirou fundo. Ela analisou a equação no quadro e, com confiança, deu a resposta correta. Mas Heitor Ferraz não se deu por vencido. Errado, ele disse seco. Malu franziu a testa. Errado. A resposta correta é essa, ele disse, escrevendo outra coisa no quadro. Malu analisou. Ele mudou a equação discretamente para que sua resposta parecesse errada. Ela sentiu um aperto no estômago. Ele queria que ela falhasse. A turma riu baixinho. Alguns alunos começaram a olhá-la com desdém. A gênia da favela não é tão esperta assim, murmurou um deles. Malu engoliu a raiva e ficou quieta. Primeiro golpe do professor, mas ele não parou por aí. Nas semanas seguintes, Heitor Ferraz nunca mais elogiou suas respostas, mesmo quando estavam certas. Pelo contrário, ele parecia ignorá-la completamente ou chamá-la apenas para questões mais difíceis, tentando expô-la. Seus trabalhos eram avaliados com mais rigor do que os dos outros alunos. Sempre encontrava defeitos, diminuía sua nota e nunca reconhecia seus acertos. Nos corredores, alguns alunos passaram a provocá-la abertamente. Ganhou uma bolsa, mas já vai cair fora, disse um rapaz rindo. Aposto que não dura. Até o final do semestre, comentou uma garota. Malu sentia o peso da hostilidade, mas não podia desistir. Ela estudava cada vez mais. Passava noites em claro, tentando provar que merecia estar ali. Mas o professor não estava satisfeito. Ele queria destruí-la e planejava algo ainda pior.
Os dias na universidade estavam cada vez mais difíceis para Malu. Ela já sabia que o professor Heitor Ferraz queria vê-la falhar e que alguns colegas torciam contra ela. Mas mesmo com as humilhações disfarçadas, com a arrogância do professor e as piadas maldosas dos alunos ricos, ela se mantinha firme. E foi justamente isso que irritou Heitor Ferraz. Ele percebeu que Malu não se intimidava facilmente. Então, decidiu fazer algo definitivo. Naquela manhã, ao entrar na sala, Malu percebeu que o clima estava estranho. Os alunos estavam cochichando mais do que o normal, alguns com sorrisos maliciosos. Outros olhavam para ela com pena. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, Heitor Ferraz entrou. Ele caminhou até o centro da sala, segurando algumas folhas. "Bom dia a todos", ele disse com um sorriso frio. "Hoje teremos uma avaliação surpresa." Um murmúrio de surpresa tomou a turma, mas para alguns alunos, aquilo não era surpresa nenhuma. "Esta prova decidirá quem realmente tem capacidade para continuar no curso", continuou ele. "E para tornar as coisas mais interessantes, vou selecionar um aluno para resolver uma questão na frente." De todos, a turma prendeu a respiração. Malu sentiu o peito apertar. Ela já sabia o que viria. Heitor Ferraz fingiu olhar a lista de chamada, como se escolhesse alguém aleatoriamente. Mas então, ele levantou os olhos diretamente para Malu. "Senhorita Malu, já que demonstrou tanta confiança nas últimas aulas, por que não vem até o quadro e nos mostra seu talento?" Os alunos prenderam o riso. Alguns já esperavam por aquilo. Malu hesitou por um segundo, mas se levantou e caminhou até o quadro. O professor sorriu e virou-se para escrever a equação. Mas dessa vez, ele foi longe demais. O que ele escreveu não era apenas uma questão difícil. Era um problema matemático que até professores teriam dificuldade para resolver. Ele queria vê-la falhar. Quando terminou de escrever, ele se afastou e olhou para Malu. "Pode começar", disse ele, cruzando os braços. A sala ficou em silêncio absoluto. Todos esperavam para ver o momento em que Malu seria humilhada. Malu encarou o quadro. O problema era extremamente complexo, mais do que qualquer coisa que ela já tinha visto até então. Seu coração bateu mais forte. Ela não sabia a resposta de imediato, e era exatamente isso que Heitor Ferraz queria. "Algum problema?" ele perguntou, fingindo preocupação. "Se não souber, pode desistir." Alguns alunos riram. Malu respirou fundo. Ela sabia que não podia cair naquele jogo. Ela não podia deixar que ele vencesse. Fechou os olhos por um segundo. "Pense, Malu." E então, algo dentro dela se acendeu. Ela começou a analisar a equação de um jeito diferente. Pegou o giz e, devagar, começou a escrever. A sala foi ficando cada vez mais silenciosa. No começo, alguns alunos ainda riam baixinho, mas conforme Malu avançava, os risos sumiram. Ela estava resolvendo. Os olhos do professor se estreitaram. Ele percebeu que Malu estava chegando na resposta. "Isso é impossível", murmurou um aluno. Os minutos passaram, e Malu não apenas resolveu o problema. Ela encontrou uma solução mais eficiente do que a que o próprio professor esperava. Quando terminou, colocou o giz na mesa. Silêncio total. O professor Heitor Ferraz parecia petrificado. A equação estava correta, não havia erro. Os alunos não acreditavam no que estavam vendo. Malu não apenas superou a humilhação, ela venceu o professor no próprio jogo dele. E pela primeira vez, Heitor Ferraz não tinha palavras. O silêncio na sala ainda pairava no ar. Os alunos, antes ansiosos para ver Malu falhar, agora estavam em choque. Ela não só acertou a equação, mas encontrou uma solução melhor do que a que Heitor Ferraz esperava. O professor continuava, parado em frente ao quadro, os olhos fixos na resposta de Malu. Ele perdeu, e ele sabia disso. "Interessante", murmurou, forçando um sorriso, mas seu rosto estava rígido. Malu apenas olhou para ele sem dizer nada. Ela sabia
que ele tentaria encontrar uma saída. Bem, Heitor ajeitou os óculos e virou-se para os alunos. Parece que temos uma aluna que estudou a resolução previamente. A sala arregalou os olhos. O quê? Malu franziu a testa. Esse problema é extremamente complexo para um aluno iniciante, continuou ele, ignorando o choque na sala. A menos que tenha tido acesso ao material antes da aula. Ele a estava acusando de trapacear. Malu sentiu o rosto queimar de indignação. Eu não trapaceei, sua voz era firme. Apenas pensei na solução de um jeito diferente. Heitor sorriu friamente. Claro, sua voz carregava sarcasmo. Mas como podemos ter certeza? A sala começou a murmurar novamente. Alguns alunos ainda estavam chocados com o que tinham visto, mas outros começavam a comprar a versão do professor. Será que ela realmente sabe tudo isso? Cochichou uma garota. Ou será que alguém passou a resposta para ela? Um rapaz disse desconfiado. Malu sentiu um aperto no peito. Ele estava tentando virar a turma contra ela, mas antes que ela pudesse responder, uma voz inesperada ecoou na sala. Isso não faz sentido. Todos olharam na direção de André, um dos alunos mais brilhantes da turma. Ele era filho de um renomado matemático e sempre foi considerado um prodígio. Professor, com todo respeito, se alguém tivesse passado essa resposta para ela teria usado a solução tradicional, disse André, cruzando os braços. Mas a resposta que ela deu foi diferente e melhor. A sala ficou em silêncio novamente. Se ela tivesse colado, continuou André, olhando para os outros alunos, teria resolvido do jeito tradicional, como aprendemos nos livros. Mas ela inventou um novo caminho. Os alunos começaram a trocar olhares entre si. O argumento de André fazia sentido. Heitor Ferraz trincou os dentes. E desde quando você é professor aqui, André? Sua voz carregava irritação. O aluno recuou um pouco, mas manteve a postura firme. Não sou professor, mas sou aluno, disse André. E eu sei reconhecer um talento real. Quando vejo um... Malu olhou para ele surpresa. Ela nunca imaginou que alguém ali fosse defendê-la. O professor sabia que estava perdendo a narrativa. A dúvida começava a surgir na mente dos alunos. Então, ele tomou uma decisão. Precisava acabar com Malu de uma vez por todas. Se ela realmente é um gênio, então não terá problemas em resolver outra equação, disse Heitor Ferraz, virando-se novamente para o quadro. Ele pegou o giz com força e escreveu uma nova equação, mas dessa vez ele cometeu um erro. Seu desejo de humilhar Malu era tão grande que ele acabou escrevendo um problema impossível de ser resolvido. Ele se afastou e sorriu. Agora sim, senhorita Malu, vamos ver do que você é capaz. A sala inteira ficou hipnotizada. Malu olhou para a equação e percebeu imediatamente o que o professor fez. Ela olhou para ele. Ele queria que ela falhasse. Ele queria que ela desistisse. Mas Malu não jogava sujo como ele. Ela pegou o giz e se virou para a turma. Esta equação é impossível de ser resolvida. Os alunos ficaram confusos. O quê? Alguns murmuraram. Ela se virou novamente para o professor. O senhor colocou uma equação que não tem solução matemática viável. O choque na sala foi imediato. Os alunos olharam para o professor. Ele franziu o rosto, mas manteve a postura rígida. E quem disse que você está certa? Retrucou ele. Foi quando André se levantou da cadeira. Eu disse. Os olhos da turma se voltaram para ele. André pegou o celular, acessou um site acadêmico e digitou os números da equação. Silêncio. Ela está certa. Sua voz soou firme. Malu permaneceu de pé, encarando Heitor Ferraz. Ela sabia que ele nunca admitiria o erro, mas agora a turma sabia a verdade. O professor não estava testando Malu. Ele estava tentando derrubá-la e falhou. O clima na sala de aula estava pesado. Depois da humilhação que o próprio professor causou a si mesmo, os alunos começaram a enxergar a verdade. Malu não era apenas uma aluna talentosa. Ela era um gênio. E Heitor Ferraz não suportava isso.
Ele permaneceu parado por alguns segundos, analisando a situação. Seu olhar era frio, calculista, mas por dentro ele queimava de raiva. A sala ainda estava em silêncio. Os alunos se entreolhavam, confusos, sem saber o que aconteceria a seguir. E então, pela primeira vez, Heitor Ferraz não conseguiu controlar a situação. A aula acabou. Ele disse ríspido, fechando os livros com brutalidade. Virou as costas e saiu da sala, sem olhar para ninguém. Assim que ele saiu, um burburinho tomou conta da sala. "Você viu isso?" sussurrou uma garota. "Ele fugiu!" disse outro aluno, incrédulo. "Esse cara tentou humilhar a Malu, e foi ele quem saiu humilhado." André murmurou, balançando a cabeça. Malu respirou fundo. Ela não queria guerra, só queria respeito. Mas naquela universidade, onde o preconceito era mascarado por títulos e arrogância, ela sabia que não seria tão fácil. A notícia se espalha pela universidade. No dia seguinte, o que aconteceu na sala de aula já estava em todos os cantos da universidade. Os alunos comentavam nos corredores, nas redes sociais e até nos grupos de estudo. A bolsista humilhou o professor Heitor Ferraz. Ele tentou derrubá-la, mas ela provou que era mais inteligente. Se até um professor respeitado erra, por que a gente ainda duvida de talentos que vêm de fora da elite? A história chegou até outros professores. Alguns defenderam Heitor, dizendo que ele apenas aplicou um método rígido de ensino. Mas outros começaram a questionar suas atitudes. E então, algo inesperado aconteceu. Naquela mesma semana, Malu recebeu um e-mail da diretoria da universidade. Eles queriam falar com ela. Ela sentiu o coração acelerar. O que será? O que queriam? O reconhecimento que ela merecia. Ao entrar na sala da diretoria, Malu se deparou com 3 professores sentados à mesa. Todos a olhavam com interesse. "Malu, gostaríamos de parabenizá-la." Ela piscou, surpresa. "Parabenizar?" O professor mais velho da mesa sorriu. "O que você fez na aula do professor Heitor não foi apenas impressionante, foi extraordinário. Sua capacidade de enxergar uma solução inovadora demonstra um talento matemático acima do comum." Malu sentiu um frio na espinha. Ela esperava um problema, mas estava recebendo um elogio. "Nós conversamos com outros membros do conselho acadêmico e gostaríamos de fazer um convite especial", continuou o professor. Os outros professores assentiram. "Queremos indicá-la para um programa avançado de pesquisa em matemática aplicada. É um programa exclusivo, onde os melhores alunos da universidade trabalham em projetos inovadores com professores renomados." Malu não conseguia acreditar. "Mas..." ela gaguejou. "Esse programa não é só para alunos do último ano?" O professor sorriu. "Sim, mas abrimos uma exceção para você." Malu sentiu as lágrimas virem, mas as segurou. Ela batalhou a vida inteira para ser reconhecida. E agora estava ali, recebendo uma oportunidade que poucos alunos, mesmo os mais privilegiados, tinham. "Eu aceito", disse ela com a voz firme. A humilhação de Heitor Ferraz. Quando a notícia chegou aos ouvidos de Heitor Ferraz, ele não conseguiu esconder a fúria. Ele entrou na sala dos professores como uma tempestade. "Isso é um absurdo", exclamou, jogando os livros sobre a mesa. "Uma aluna do primeiro ano no programa avançado? Isso nunca aconteceu." O coordenador do curso, um homem sério e respeitado, olhou para ele, sem emoção. "Nunca aconteceu porque nunca tivemos uma aluna como ela", respondeu calmamente. Heitor não tinha mais o que dizer. Ele tentou derrubar Malu, e agora ela estava acima dele. Mas no fundo, ele sabia que isso ainda não tinha acabado. Ele ainda não aceitou a derrota e planejava sua vingança. A notícia da aceitação de Malu no programa avançado de pesquisa se espalhou rapidamente. Nos corredores, os alunos comentavam: "Ela é realmente um gênio. Primeiro ano e já superando os veteranos."
Isso nunca aconteceu. O professor Heitor deve estar se mordendo de raiva. E de fato ele estava. Naquela noite, Heitor Ferraz ficou horas trancado em seu escritório. O orgulho ferido o consumia. Como uma bolsista conseguiu fazer isso com ele? Ele não podia permitir que ela continuasse. Então, decidiu jogar sua última cartada. A armadilha final. Na manhã seguinte, Malu foi chamada novamente à diretoria. Dessa vez, o clima não parecia amigável. Ao entrar na sala, viu Heitor Ferraz sentado com um semblante sério. Ao lado dele, um dos coordenadores do curso tinha uma expressão neutra. Malu, por favor, sente-se, disse o coordenador. Ela se sentou, sentindo o estômago revirar. Algo estava errado. Fomos informados de que há indícios de que você plagiou um dos seus trabalhos. O mundo de Malu parou. O quê? Ela arregalou os olhos. O professor Heitor Ferraz trouxe provas de que seu último relatório acadêmico contém trechos semelhantes a um artigo publicado anos atrás. Isso é algo muito grave, Malu. Podemos até mesmo cancelar sua bolsa. Ela sentiu o sangue gelar. Era uma armadilha. Isso não é verdade, disse, sentindo a indignação crescer. Ela olhou para Heitor, que mantinha um sorriso frio nos lábios. Ele queria vê-la destruída, mas dessa vez ele errou o alvo. A reviravolta final, Malu respirou fundo. Não podia ceder ao desespero. Eu posso provar que esse trabalho é meu, disse com firmeza. O coordenador arqueou a sobrancelha. Como? Ela pegou o celular e acessou seu e-mail. Malu sempre teve o hábito de salvar todos os rascunhos e versões anteriores de seus trabalhos. Em poucos segundos, encontrou datas, anotações, versões antigas e até os cálculos feitos à mão. Ela virou o celular para o coordenador. Aqui estão as provas de que eu escrevi cada palavra, cada equação, desde a primeira ideia até a versão final. O coordenador analisou os documentos, olhou para Heitor. O que tem a dizer sobre isso, professor? O rosto de Heitor ficou rígido. Ele não esperava que Malu tivesse provas. Seu plano desmoronou diante de seus olhos. O coordenador se levantou, ajeitando os óculos. Professor Heitor, você fez uma acusação muito séria, sem provas concretas. Isso é inaceitável. Malu sentiu o alívio tomar conta do peito. Mas o coordenador não parou por aí. Na verdade, isso não é a primeira vez que recebemos reclamações sobre suas atitudes. Mas agora temos uma prova clara de que você está perseguindo uma aluna injustamente. Os olhos de Heitor se arregalaram. Eu só queria manter a qualidade do ensino. Ele tentou argumentar, mas sua voz estava trêmula. Não. Você quis destruir uma aluna que provou ser melhor que você. O silêncio na sala foi absoluto. O coordenador respirou fundo. Você será investigado formalmente pelo conselho acadêmico e, por enquanto, está suspenso das suas funções. A expressão de Heitor se desfez completamente. Ele perdeu. Malu venceu. O desfecho. Nos dias seguintes, os alunos começaram a comentar. Você ouviu falar? O professor Heitor foi afastado. Isso foi depois daquela denúncia da Malu, né? Ele cavou a própria cova. Sem o professor arrogante para persegui-la, Malu finalmente podia estudar em paz. Seu nome começou a crescer no meio acadêmico. Professores renomados passaram a conhecê-la. E convites para projetos internacionais começaram a aparecer. Ela se tornou um símbolo de resistência e inteligência. Muitos alunos bolsistas passaram a vê-la como uma inspiração. E no fundo, Malu sabia, essa vitória não era só dela. Era por todos aqueles que vieram antes e foram calados. Ela venceu. E agora, ninguém mais poderia apagá-la. Essa história nos ensina que a inteligência e o esforço sempre superam o preconceito e a arrogância. Malu veio de uma origem humilde, enfrentou preconceito e injustiça,
mas nunca abaixou a cabeça. No fim, a verdade sempre prevalece. Agora eu pergunto, você já passou por alguma situação em que teve que provar seu valor contra todas as expectativas? Compartilhe sua história nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. ¿Escuchan? Se ve, no se me cayó del stream. ¿Pueden decirme si se ve? Si se me quedó pegado, por favor, porque no sé qué pasó. Voy a reiniciar. ¿Me creció el Minecraft, chiquillo? O sea, el Minecraft sí sé. Estoy comiendo arroz con salchicha. Delfador, se me cayó... ¿Está todo bien en el stream? Es que se me cayó el Minecraft. Entonces no sé si se pegó el stream también. Me gustaría saberlo. Dice cargando terreno. Ah, ya, pero el stream en general no se ve mal. Porque se me pegó. No puedo quitarlo. Oh. Me perdí en mi propia construcción, chiquillos. No me acuerdo dónde era. Estoy viendo cómo forzar el cerrado. Yo había dejado. Y les voy a robar las casas. Les voy a robar las casas porque si ellas son ladronas, yo también les voy a robar. ¿Dónde construí, chiquillos? Me perdí. Acá. No quiere volver.
hago. Qué gracioso. Se me puso la pantalla en negro. Ya, calmación, que tengo todo pegado. ¿Cómo? Sí, espérense que no me funciona nada. Ya se esto. Yo trabajo lo que yo quiera. ¿Y qué tiene? ¿Qué tienen? ¿Qué le afecta a ustedes? A ver. Si yo trabajo caleta, es cosa mía. Se cerró en el stream. Ah, ya, ok, sí, importante. ¿Dónde la tenía que abrir? Acá. Quiero un Malva. Para esta tragedia no hace falta un Malva. Es que me gusta mucho jugar Minecraft. Si ustedes no saben lo adicta que soy yo para jugar Minecraft. Menos mal voy a cambiar el PC. Hoy, chiquillos, qué rabia. Tengo un poco de rabia por lo de mi pelo porque ustedes quieren ver cuál era la idea. Yo mezclé dos colores para que me diera un color en específico. La idea era esta, espérense. El color que yo quería era este. Chica, ¿en qué se parece? En una polla. Pero según ChatGPT, esa era la mezcla que me servía para que me quedara exacto a lo que yo buscaba. Y chica, ¿exacto en qué aspecto? Pero bueno. Sí, está bonito, pero no es lo que quería. Pues igual, rabia me da. Pero bueno, ya está teñido. ¿Qué le voy a hacer? Está abriendo el Minecraft de nuevo, chiquillo. Qué terrible. Ahora vamos a trabajar realmente. Porque estuve 4 horas tonteando. Yo estuve 4 horas para tener una. Pero estuve 4 horas por una mochila, pues.
Entonces igual no pega.